Abre, Senhor, os meus lábios, e minha boca anunciará vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Evangelho de Lucas 9, 7 a 9. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos, outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Essa é a palavra da salvação para nós. Nós damos glórias a Deus por esta palavra chegar aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Vejamos bem, Herodes estava intrigado com o que o povo falava de Jesus. E o que o povo falava de Jesus? O povo se referia a Jesus como um dos antigos profetas. Via em Jesus, nas ações de Jesus, nos feitos de Jesus, nos sinais que Jesus realizava, via semelhanças com alguns profetas, com os milagres, com os acontecimentos dos profetas. Lembra aquela passagem em que Jesus conversa com os discípulos e pergunta para eles: quem dizem o povo, quem dizem as pessoas que eu sou? E aí os discípulos relatam para Jesus: olha, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias. E aí Jesus pergunta para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro responde: tu és o Senhor, o Messias, o Filho do Deus vivo. Ou seja, para saber quem é Jesus, é preciso se aproximar dele, caminhar com ele, estar com ele. Esse interesse de Herodes em conhecer Jesus, como diz o Evangelho, ele procurava ver Jesus. Interessante que na Bíblia o conhecer, o estar, é diferente do ver. E esse ver Jesus, ele representa apenas um interesse, uma vontade, uma curiosidade exterior. Muitas vezes, como Herodes, muita gente do povo queria apenas contemplar os milagres de Jesus. Era apenas uma curiosidade que muitas vezes não levava as pessoas a se aproximarem, a se converterem, a ouvirem de fato a palavra. Isso é muito interessante, porque aí nós olhamos para o exemplo de Jesus e ele realizava os sinais, mas ele anunciava o reino de Deus e convidava a conversão, a mudança de vida. E isso é o essencial. E não era esse o interesse de Herodes. Herodes queria contemplar. Depois, Jesus vai encontrar com Herodes, antes dele ser condenado à morte. Herodes apresenta, antes de apresentar Jesus aos sacerdotes, ao povo, pergunta quem é ele, procura dialogar com ele. Só que Jesus não dá esse espaço para Herodes, prefere não responder. Deixa Herodes se confrontar com a sua própria mente, com a sua própria consciência, com a sua própria conduta. Então isso também diz muito para nós, diz que nós precisamos então, para conhecer Jesus, para saber quem é Jesus, além de nos aproximar da sua palavra, do seu evangelho, caminhar com ele e estar com ele. Porque o que dizem os evangelhos? É a palavra de Deus, é a palavra da salvação para nós, mas nos mostra então toda a pessoa de Jesus, nos diz sobre toda a pessoa. Analisando a nossa vida, como nós podemos determinar quem é uma pessoa? Nós conhecemos aqueles que estão ao nosso redor, que são nossa família, que são nossos amigos há muito tempo, porque convivemos, porque conhecemos a sua história, porque estamos com essas pessoas, porque caminhamos. Assim também é com a pessoa de Jesus Cristo para nós. Precisamos então nos aproximar. Precisamos estar em contato, estar em diálogo, estar em amizade com Jesus, e aí nós também saberemos quem é, muito mais do que Herodes, que apenas via o exterior, apenas via alguns gestos, apenas tinha curiosidade por alguns sinais. Que não sejamos nós também como Herodes, que apenas tem vontade de pedir algum milagre, algum sinal, algum favor na nossa vida, mas não quer se aproximar, não quer caminhar, não quer conhecer de fato esse Jesus que cura, que salva e que nos liberta para a vida eterna. Um ótimo dia para você, um abençoado dia, que o Espírito Santo te ilumine, te fortaleça, te conduza.